Fala, galera! Bora para mais uma aula de função SI? Vamos lá. Nesse exemplo, a gente vai calcular comissão de vendas com condição, né? Eu tenho uma condição para aplicar percentuais diferentes sobre cada venda. Mas antes da gente iniciar, entra na descrição do vídeo, né, e baixa a planilha para você conseguir acompanhar junto comigo, ok? Vamos lá. Nesse exemplo, eu tenho que calcular uma comissão de 30% para as vendas com valores superiores a R$ 2.500 e 15% de comissão para as demais vendas. Então, nesse caso, eu vou utilizar a função se, porque ela me permite fazer um teste lógico e me permite, né, dar duas respostas, uma para quando o teste lógico for verdadeiro e outra resposta para quando o teste lógico for falso. Nesse caso, as minhas respostas vai ser um percentual, o valor de comissão, né, de 30% e o valor de comissão de 15%, né, quando as vendas não atingirem o valor aqui que é a meta, né, de R$ 2.500. Então, vamos lá. Ó. É igual se, tenho que fazer o teste lógico, que nesse caso vai ser comparar se o valor da venda é maior que 2.500. Se isso for verdade, né, se isso for verdadeiro, se esse teste for verdadeiro, qual resposta eu tenho que dar? Ah, Patrick, você tem que dar uma comissão de 30%, ou você tem que pagar uma comissão de 30% para o vendedor. Então, como que eu calculo a comissão? Eu multiplico o valor da venda, que é a célula C7, vezes 30%. Ok. Ponto e vírgula, ele foi para o terceiro argumento da função, que é o valor se falso. Qual é a resposta que eu tenho que dar se o valor da venda for inferior ou igual a R$ 2.500? Eu tenho que calcular uma comissão de 15%. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui no valor da venda, vezes 15%. Posso fechar o parênteses, posso dar o enter sem fechar parênteses, ó, e ok, já calculou para a gente o resultado. Vou arrastar aqui pela alça de seleção, ó, para as demais células, calculei a minha comissão. O que eu sempre oriento é a gente verificar, fazer um teste, né, para ver se foi calculado de forma correta. Ó, vou dar um igual aqui, vou no valor da venda, ó, e vou multiplicar esse valor por 15%. Por que 15? Porque como ele é abaixo de R$ 2.500, né, a minha função se tem que ter calculado com 15%. Eu vou dar um enter, opa, 225, bateu. E vou verificar também o que é maior. 4.000 é maior que 2.500. Se é maior que 2.500, eu tenho que multiplicar os 4.000 por 30%. 1.200. Então, tá ok. A função se está funcionando corretamente. Então, eu acabei de automatizar o cálculo da minha comissão. Ó, vou clicar aqui no total, vou selecionar as duas células, ó, do total, tanto a C e a D12, né? E vou dar um Alt igual no teclado. Ó. Automaticamente ele calculou o total para mim. Vou dar um Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, né? São atalhos que eu estou utilizando só para colocar em negrito, sublinhar, botar em itálico, né? Mas o Alt igual é um atalho que a gente está utilizando para fazer a soma, ok? Ó, vamos continuar. Então, calculei uma comissão, só que dentro dos argumentos, eu digitei o 30% e o 15%. E eu poderia ter utilizado essas duas informações que estão na minha planilha, né, para eu não ter digitado. Ó, um exemplo, eu poderia apagar esses 30% e clicar em cima desse 30% que está aqui na célula. A célula D4, o conteúdo dela é 30%. E poderia ter apagado esse 15 ou não ter digitado e clicado em cima desse 15% aqui da célula D3. Ó, vou dar um Enter, você vai perceber que deu o mesmo resultado. Mas agora, ao invés de eu ter digitado o percentual de 30% e de 15%, eu cliquei na célula que já tinha esse valor digitado, ou esses percentuais digitados. Vou dar um Enter. Mas olha que interessante, ó, quando eu arrasto para baixo, deu erro, ficou em branco. Por quê? Porque ele está perdendo a referência dessas duas células, da D4 e da D3. Ó. Se eu clicar aqui embaixo, ele já está pegando a célula D6 e D5, ó, no final, ó. Aqui, ó, D7 e D6. Então, vem um resultado para a gente que não era o esperado, né? Vem um erro.
E como que eu faço para corrigir esse erro? Eu vou apagar as demais, ok? Vou deixar só a primeira que a gente fez, para não confundir. Então, olha, a D4 é a célula que contém um conteúdo de 30%. Então, nesse caso aqui, eu tenho que dar um F4 no teclado, ó. Cliquei na D4, dei um F4 para colocar referência absoluta. A gente não tem o costume de usar ou de escutar esse nome, né? A referência absoluta nada mais é de travar, bloquear, trancar, congelar a referência da célula dentro de uma fórmula, dentro de uma função. Nesse caso, dentro da função se, eu estou usando a referência de célula D4, né? E eu não quero que essa referência se atualize. Quando eu arrastar para baixo, eu quero que essa referência permaneça como D4, não se altere. Então, esse F4, a referência absoluta é justamente isso. É você fazer com que essa célula não perca a referência. A mesma coisa a D3, ó. A D3 é o 15%. Tá vendo? Tá roxinho, aqui é um roxinho também, lilás, né? Ó, vou dar aqui o F4. Ele também vai congelar a referência. Em alguns teclados, em alguns notebooks, você tem que pressionar o Fn e F4. O meu é só pressionar o F4 mesmo. Então, depois que eu congelei, né, que eu travei a referência, ou o nome técnico aqui, que eu coloquei referência absoluta na célula, eu posso arrastar sem problema, porque elas não vão perder a referência mais. Ó. Eu vou dar um OK, vou arrastar para baixo, deu os mesmos resultados que deram quando eu digitei os 30% e os 15%, só que agora elas estão vinculadas a essas duas células. Ó. Tá vendo? Elas não perderam mais a referência, continuam sendo D4 e D3, né? E olha que legal, quando você faz isso no Excel, você coloca na referência da célula o seu conteúdo, eu posso alterar esses conteúdos e automaticamente, tá vendo? As minhas comissões são alteradas conforme os novos parâmetros que eu estou informando aqui. Então, ó, comissão 1, 15%, comissão 2, 30%, e automaticamente os valores vão sendo alterados, ok? Gostaram da dica? Se gostaram, curte, comenta e se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.